É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Meus queridos, tenho aqui uma pessoa muito especial com quem eu já queria gravar uma conversa há 20 anos. Porque eu tenho aqui uma coisa que nem ela sabe que eu tenho. Olha o que eu tenho aqui. Ai! Eu vou-vos mostrar, meus queridos e minhas queridas. Tem aqui um livro chamado Peixes de Água Doce. Posso contar a história? Podes, agora surpreendeste-me. Em 1999, Ana Geraldes. Então quem é que eu tenho aqui hoje comigo? Ana Geraldes, ela própria. Então, como sou engenheiro florestal, estava a terminar a minha licenciatura em 2001. O meu estágio de licenciatura foi associado à parte dos peixes e invertebrados aquáticos. E então, quando estava a estagiar, em 2001, veio-me para a mão este livro, Peixes de Água Doce, de uma tal Ana Maria Geraldes. Na altura ainda não te apresentavas como Ana Antão Geraldes. Não, isso foi inspirado por ti, que nós devemos ter um nome que dê nas vistas, que seja reconhecido facilmente. E eu assinava-me como Ana Maria Geraldes. A minha mãe sentia-se toda ofendida com o Antão é da minha mãe, não tinha a família dela, e depois comecei a ver que havia no mundo científico, no mundo das biologias, e não muito na minha área, havia muitos Geraldes. E eu um belo dia aborreci-me e, inspirada por ti, tu começaste a ter aquele livro do emprego em 30 dias, falavas precisamente nesses assuntos, eu decidi incluir Antão Ifan Geraldes, precisamente para não me confundir com outros investigadores que até faziam investigação em áreas diferentes, mas que eram Geraldes. Comecei a ver que afinal pensava que tinha um nome pouco vulgar E afinal, e que Geraldes há muitos. São como os chapéus. este livro custou 1840 escudos. 1840 Porque escudos. isto é de 1999. Pois, a gente não se conhecia, senão eu tinha-te dado um exemplar. Não, 2001 estou eu a fazer o meu estágio final de licenciatura, 2002 vou dar aulas para o Politécnico de Bragança, a substituir o Amílcar e o Paulo Cortês, que estavam na altura Sim, a fazer o exato. doutoramento. E quem é que eu conheço no Politécnico de Bragança? A autora do livro que eu tinha usado para me inspirar em parte do meu estágio. Pronto, muito bem, fico contente que eu não sabia disso, isso agora é que tu surpreendeste-me. Como é que foi o aparecer, a possibilidade de tu transformares o teu conhecimento, na altura associado aos peixes, transformar isso num livro? Como é que isso Olha, surgiu? isto era assim, havia um senhor, um editor, É que este? era o João Azevedo Editores, que infelizmente, ele nem se chamava João Azevedo, acho que João Azevedo era o pai dele, ele chamava-se Roger e vivia em Era o Mirandela. Roger, eu fui à O casa dele Roger, uma vez. Já exato. foste à casa dele? Sim, Era assim uma cheguei cena a muito ir, excêntrica. uma vivenda muito engraçada ali para os lados de A Mirandela. dar para o rio, quem mais? Sim, infelizmente ele já não está entre nós há não? alguns anos, Não não. sabia. E foi eu que andava a fazer uma coleção que se chama, que este livro dos peixes de água doce está inserido no Património Natural Transmontano. Uhum. E ele conheceu-me através de outros colegas, de uma colega chamada Ana Guimarães, que foi minha colega de mestrado, que também fez um livro nesta série, que era A Raposa. Havia um também sobre a Oliveira. E havia um sobre a Oliveira e havia um sobre o Parque Natural de Montezinho, que aí até entrava um colega, que eu vou dizer os nomes, portanto esse rapaz foi meu colega de licenciatura, que nós fizemos o curso de Biologia, ramo de Recursos Faunísticos e Ambiente na Faculdade de Ciências de Lisboa, Luís Moreira, que era e é, embora ele já não trabalhe no Parque Natural de Montezinho, que era um grande especialista em lobo. Aliás, nesta coleção também há um livro que se chama O Lobo, que é do Luís Miguel Moreira, que ele trabalhava, ele veio estagiar para o Parque Natural de Montezinho, precisamente no Lobo, e ficou durante bons e largos anos a trabalhar, até que depois a vida o levou por outros caminhos. E foram através deles que eles disseram-me, tens que conhecer o Roger. Eu tinha acabado de chegar a Bragança, Não, espera bem, o Roger era uma figura espetacular. O Roger era uma BMW figura... Z3 vermelho. Sim. Olha, já nem me lembrava desse pormenor. O Roger era um excêntrico, digamos assim, mas no bom sentido. Sabes como é que eu conheço? Eu conhecia o dono da tipografia que fazia os livros dele, que era a Tipografia Guerra.
aqui de Viseu. Exatamente, também chegámos a vir a Viseu, nessa altura, Olha aqui, nessa tipografia. altura fui eu que o vi a conduzir no meu Renault Clio. Eh, Mudanças automáticas. de mudanças automáticas, que eu sempre conduzi carros de mudanças automáticas. Tu eras E- muito à frente. Eu era muito à frente. E o Roger também. O Roger, nesse dia, tinha o carro avariado, veio comigo. Inicialmente achou que eu conduzia muito mal, que eu era e sou medrosa para conduzir, mas depois no Parecias final um até... velhinho de 90 anos. a conduzir. Exatamente, mas no final ele tirou uma boa soneca entre Mirandela e Viseu. E eu disse, olha, afinal não conduzo tão mal como tu dizes, porque realmente tu vieste a dormir todo o caminho e até me deixaste quase aqui abandonada a conduzir. Pronto, e vim à tipografia Guerra. Na altura foi uma experiência, porque não havia o que há hoje. As fotografias eram fotografias que nós tínhamos em papel e que depois eram digitalizadas. Na tipografia, algumas fotografias aqui neste livro podiam ter ficado com uma qualidade um pouquinho melhor se tivéssemos a tecnologia de hoje, mas mesmo assim é um guia interessante para conhecer os nossos rios e os nossos lagos. Relativamente aos peixes, está tudo muito desatualizado, de 99 para 2025. A genética deu um contributo extraordinário. Há mais espécies, há espécies algumas destas espécies que eram consideradas ciprinídea sob este fim de semana pelo Amilcar Teixeira, que já são Leuciscidea. E algumas mudaram de género, Algumas portanto, mudaram de género. Esta moda de alteração de género nos humanos também já existia nos peixes. Sim, mas noutro sentido, mudaram de género. Quando a gente se refere a um género, Eu sei. é um nível taxonómico, Estou que é só o a pegar género. com as Ah, parvoíces atuais. não sei se são parvoíces nem se não. Algumas pessoas se calhar sentem-se mais felizes, e quando as pessoas podem ser felizes, se te sentes um não, golfinho, não é? por que não ser um por golfinho? que não? Por que não? Por que não Exato. haver essa hipótese da gente ser aquilo que nos dá Exato. felicidade, não é? Claro, e se te queres casar com um cão, por que não? Não digo isso, mas pronto. Olha, não estejas a pôr o livro para o teu lado porque o livro é meu. Está bem, eu não te levo, só tenho pena de não te ter dado um exemplar devidamente autografado. Mas para vocês perceberem, eu vou para lá dar aulas e de repente estava lá a autora do livro e fiquei amigo da Ana Geraldes desde 2002. Exatamente. Como é que tu reagiste àquele miúdo que foi para lá dar aulas, cabelo comprido? O que é que tu achaste a primeira vez que viste o novo professor de Ecologia de Sistemas Terrestres, de Hidráulica Florestal ou Fluvial, já não me lembro como é que se chama? Achei-te diferente. Diferente, reparem. Diferente, mas pronto, tivemos afinidade. Define diferente. Diferente como? Opa, talvez um bocadinho Queres baixar mais a rebelde, cadeira? coisa que não é habitual. O meio académico, às vezes as pessoas são todas muito certinhas, muito picuinhas. Estás melhor? Tá bem assim, obrigada. As pessoas no meio académico às vezes são, como é que eu hei de dizer, não são rebeldes. Antigamente... E achas que falta isso? Falta rebeldia, sim, falta claramente rebeldia. Antigamente, num tempo em que nós já não vivemos, eu lembro-me que lá na Faculdade de Ciências havia no Departamento de Física um auditório que tinha o nome de um professor. Eu peço-te perdão, mas não me lembro do nome do professor, um senhor que eu já não conheci. Era um professor que tinha sido demitido da universidade, não por trabalhar pouco, mas sim por se opor ao regime de Salazar, e que tinha-lhe custado a carreira a nível académico. Nós hoje não temos essas coisas e acho que somos assim um bocadinho demasiado... Acomodados, exatamente. Faltava uma mas palavra. É que estás a dizer isso porque Acomodado. chegaram-me a dizer, tu falas demais, não vais progredir em termos académicos dentro de uma universidade ou de um politécnico porque tu falas demais. Tu tens que te habituar a conter-te, ouvir o que os outros estão a dizer. Os outros são superiores e hierárquicos, e não te esqueças que os outros podem aparecer nas tuas provas de agregação ou no teu doutoramento e depois quinam-te. Chegaram-me a dizer isto. Pois, infelizmente, é um dos lados maus do mundo académico. Tem muitos lados bons, mas também tem o lado mau tem este lado mau. Respeitinho, que eu já cá estou há mais anos. Respeitinho, que eu já cá estou há mais anos. Quem me estiver a ouvir vai dizer que eu se calhar estou a ser injusta, mas não. Não, eu estou-te a dizer o que me aconteceu a mim. Nota-se, aconteceu a ti e se calhar ainda hoje acontece. Na minha opinião, somos um bocadinho submissos também a certas coisas, devíamos ser mais, se calhar mais rebeldes. Então tu achavas-me diferente a que nível? Nesse aspecto eras diferente do que estava
Só para... Eras e és Eu diferente já contei este episódio. dos colegas que... Uma altura deviam-nos dinheiro e eu fui lá, era a direção da escola, não era? E vais É. dizer isso publicamente. Vou dizer, houve lá uma diferença dos nossos contratos. Terminavam em julho e renovavam em setembro, que assim não nos pagavam agosto. Na altura o meu contrato era assim. Pois, eu felizmente isso não tive. Eu Pronto. entrei por concurso. Mas o nosso contrato atrasou-se, não começou Pois, no início de setembro. exato. E Mas disseram que vocês depois era nos diferente, que eram compensavam. substitutos na Sim, altura. e disseram que depois nos compensavam, que arrastavam para o meio de agosto para os dias que não tinham estado Claro, contratualizados claro. em setembro, faziam em agosto. Chegámos a agosto e disseram, não se pode fazer isto porque em agosto não há aulas, não há forma de justificar um contrato quando não há aulas para Pois, estes substitutos, não sei. Não. Conclusão, não nos queriam pagar aquilo e eu não tenho problema nenhum em dizer, eu cheguei lá e disse, vocês vão pagar nem que eu parta o equivalente em vidros. Pronto, isso também era talvez um bocadinho de rebeldia a mais, mas que há certas coisas... Mas pagaram, estás a ver? Mas eles iam pagar, só que se calhar vocês tinham que mostrar algum descontentamento. E mostraram. Porque- Quer dizer, mostrei eu. Os outros todos eram 14 ou 16 estavam nessa situação. Sabes o que é que me disseram? Ó Pedro, cala a boca, senão para o ano não há contrato. E eu disse, eu Pois. para o ano vou-me embora. Pois, Quero que se lixem todos, vou-me embora. é que às vezes as pessoas estão a tentar ter emprego e querem ficar bem vistas e não querem ser rebeldes. E calam a boca por causa E disso. calam a boca. Eu sempre mostrei o meu desagrado por reuniões, desde o início, desde que lá estou, então, mas temos que estar aqui porquê? Nas reuniões, algumas sempre- delas são uma perda de tempo. Exatamente. E sempre mostrei algum desagrado, que eu também falo um bocadinho mais por outras pequenas coisas sem importância, Tipo quê? mas que se calhar tem a ver com o facto de eu ter poucos cargos a nível institucional e nem sequer se lembrarem que eu existo. E eu também não me importo, porque burocracias, coisas chatas, E assim podes papelada, falar. não é comigo. E E assim assim podes falar. posso falar. Não sei se quando chegar lá tenho uma carta de despedimento ou não. Quando Mas se pronto. queres falar à vontade, tens que ter o menos número de cargos possíveis. Exatamente. E tenho. Eu estive lá 2 anos, ao fim de 2 anos eu já tinha a intenção de ir embora e portanto também disse assim, quero que se lixe, vão pagar e vão, porque eu depois também já me vou embora. Então tu ficaste lá abandonada, tu a partir de 2004, a tua vida sem mim foi... Sem ti ficou um bocadinho mais monótona. Tu ainda me chegaste a ajudar, por exemplo, no trabalho de campo de doutoramento. Foi? Sim, no Asibo e Pois assim. foi, na barragem de Lasino. Ainda me chegaste a ir lá ajudar, que eu estava a fazer o doutoramento e de vez em quando alguém me ia ajudar e tu és um dos que me foi lá ajudar. Espetáculo. Aparece lá o meu nome no teu doutoramento? Aparece nos agradecimentos, Viste? entre outros que me ajudaram no campo, e também apareces nos agradecimentos. Muito bom. Muito bom. Mas tirando isso, tirando estas pequenas coisas que são normais em qualquer instituição, em qualquer corporação, o ensino superior, o meio académico, tem coisas muito positivas. Eu gostei muito. E a relação que eu tinha com os alunos era brutal, era um desafio giro. Exato, o desafio de ensinar os alunos. Alguns colegas também são pessoas espetaculares, Sim. apesar de não de serem tão rebeldes, são pessoas espetaculares também. E, acima de tudo, o meio académico permite-nos uma coisa que, se a gente souber aproveitar bem, é brutal. Qual é? Tu estás num mundo em que há conhecimento. Tu estás num mundo em que há conhecimento. Se não fosse o meio académico, se calhar ainda estaríamos, sei lá, na pré-história e tudo isso, apesar de ser um meio com algumas pessoas que são extremamente dogmáticas, apesar de ser um meio que às vezes tende a ser um bocadinho fechado da realidade, Achas que há embora... mais abertura de ligação ao exterior? Eu acho que sim, nós no IPB fazemos muita coisa, pelo menos na instituição em que eu pertenço, fazemos muita coisa que é a transferência de conhecimento para o exterior. Faz-se muita coisa. Ainda este fim de semana, por exemplo, com o pessoal da biblioteca, fizemos claramente transferência de conhecimento para o exterior. Com a Clarice? Não, com a bibliotecária da Biblioteca Municipal de Bragança. Ainda está lá a Clarice. A Clarice ainda está. Espetacular. Beijinhos à Clarice. Pronto, ela se estiver a ela ver vir, este é vídeo. capaz de ver esta loucura e é capaz de ver qualquer coisa assim, capaz de se manifestar. Onde estamos nós os Mas dois, a Clarice vai ver. A Clarice ainda está, mas eu referia-me à bibliotecária, que é a Ivone Brás, da Biblioteca Municipal de Bragança,
que falou tinha um projeto lá das bibliotecas contra a desinformação. O projeto chamava-se em português Bibliotecas contra a Desinformação, Bibliotecas e Cidadãos contra a Desinformação, e organizámos uma coisa interessante que correu bem, sobre os recursos hídricos e sobre certos aspectos ligados aos recursos hídricos, que é aquilo em que eu trabalho. Não trabalho agora exatamente em peixes, mas trabalho em muita coisa que diz respeito aos ecossistemas aquáticos, albufeiras, rios, E entretanto, lagos. uns anos depois, em 2000 e... Nós tivemos uma data de anos sem nos vermos, tu foste-te embora. Exato. Depois, quando criei a empresa, tu ainda fizeste alguns trabalhos ali na Albufeira da Aguieira, connosco. Sim, quando tu criaste a empresa, eu lembro-me tua. perfeitamente quando tu me mandaste um mail. Foi? Foi na altura da pausa de Natal, era para aí véspera de Natal e eu não sei porquê. A dizer o quê? A convidares-me precisamente para irmos trabalhar na Aguieira, que tinhas montado uma empresa de consultoria, que estavas a começar e precisavas do meu conhecimento em plâncton, Foi. de água doce, que estavas a fazer um estudo na Aguieira, portanto era um estudo relacionado com O zooplâncton. Era impacto ambiental, era o impacto ambiental do cais de embarque, não era? Era, do ancorador dos barcos, era. E alguém se lembrou que era interessante também fazer um estudo, ver se havia algumas variações no plâncton, e para cá caminhei há algum tempo e reatámos o nosso contacto até hoje. E em 2018... Tu saíste em 2004, Quatro. não foi? Foi. Eu criei a empresa em depois, 2009. entre 2004 e 2009, eu acho que tivemos praticamente sem falar, e o colega mais rebelde e mais inquieto tinha sido embora, não é? Que tristeza! Pronto, o corredor ficou um bocadinho mais monótono. Mais triste. E depois, em 2000, eu lembro-me que em 2018, aí a meio do ano mais ou menos, quase mais para o final do ano, estávamos a falar, já não sei porque é que estávamos a falar. Não, antes disso ainda houve a história do emprego em 30 dias. Pois foi, exato. Quando eu lancei o livro Como Conseguir Emprego em 30 Dias, este belíssimo livro, lançado em março de 2016, tu escreveste-me Eu escrevi-te. a dizer, olha, tu tens de vir cá a Bragança a apresentar isso. Exatamente. Primeiro tu convidaste-me para rever o livro Pois foi. e para fazer um comentário. Não sei que comentário fiz, já foi há muito Apareces tempo. aqui na parte de trás. Pronto, lá estou Já, eu. deixa-me ler, espera aí. Um livro com excelentes dicas práticas para qualquer pessoa, que qualquer pessoa poderá implementar no seu dia-a-dia. Para mim, um dos pontos mais positivos é a forma simples como o livro apresenta cada um dos temas, prendendo a atenção do leitor. Ana Geraldes, professora da Escola Agrária. Estes livros são importantes, pronto, é uma função que nós no meio académico também se tenta, também se faz contacto com empresas, também há empresas que vão visitar à procura de talentos, mas às vezes os alunos não sabem como é que hão de construir um currículo, como é que hão de apresentar-se para uma entrevista, e estes livros são bastante úteis, uma vez que nós propriamente, nas nossas áreas, imagino que, por exemplo, nas áreas de gestão e assim, eles tenham outra abordagem, os alunos tenham já outra... Não sei. Não Por sei. exemplo, a Universidade Católica convida todos os anos para o curso de gestão, eles têm as jornadas de gestão para falar Ainda sobre te isto. convidam? Convidam, todos os anos. Uhum. E eles não têm formação sobre isto no curso. Que isto é super importante para os nossos alunos terem sucesso na busca de emprego e por isso é que eu te convidei. Mas Foste estou lá mais duas bonito agora, vezes. olha aí. Estás mais Muito mais maduro, bonito. entretanto, Com barba branca. já não estás tão rebelde, estás mais maduro, digamos assim. Mas ainda foste lá duas vezes Não, fazer... a primeira vez enchemos o auditório 300 O auditório grande, o auditório Dionísio Gonçalves, exatamente. E foi muito interessante, houve alunos que se calhar ainda te contactaram, Sim. mas tu fizeste contacto depois com um aluno nosso que andava a trabalhar para ti, não fizeste? Na parte da acústica, ou estou a confundir-me? O Ribeiro, o Pedro Ribeiro era de lá. Na acústica tivemos esse. Mas não havia um que vinha de Bragança, de Engenharia do Ambiente, ou assim? Tenho ideia que me disseste qualquer coisa, que colaborou contigo de alguma forma. Houve um que chegou a ser baixista da minha banda, o Tiago. Sim, o Tiago Não, eu Relhas. tinha ideia que tinha... O Tiago Relhas chegou a ser baixista. Chegou a ser baixista na minha banda. Então, mas o Tiago tem umas estufas ali para Alfândega Alfândega da Fé, tem. sim. Mas ele Eu era baixista na tua banda. Ainda foi uns tempos. Não Ele vinha a sabia. Viseu ensaiar connosco. Olha, não sabia dessa. Foi.
Não sabia dessa. O Tiago não o vejo muito, mas a Susana, a mulher dele, às vezes vejo. Foi minha aluna Está lá também. no clube de leitura connosco, Ah, que a Biblioteca Municipal de Bragança criou um clube de leitura, já existe há alguns anos, e todos os meses lá estamos nós a discutir um livro, a discutir... Isso é giro. eh, Então por isso é que a trouxeste ler. este livro, para discutir aqui os Não, temas. que os colegas do clube de leitura gostam de romances, gostam Ah, é? destas coisas. Isto para eles é Já levaste os da autoajuda. Lúcia para lá? Autoajuda. Olha, por acaso não. Tens que levar. Tens os livros dela, ou não? Tenho um. Então tens que levar. Por acaso não. Por acaso... A perda é um termo, é um tópico interessante para, se calhar, para esse clube de leitura. Se calhar podemos ver isso. Pronto, e a Susana vejo-a lá, como alguns alunos do IPB também lá vão parar e alguns até fazem parte. Todos os anos temos que renovar, sermos membros. Mas este livro, ainda voltando à conversa, este livro é importante. Convidaste-me a ir lá, enchemos um auditório, aquilo foi a Sim, loucura total. eu acho que não sei se foi em 2018 ou 2017, tu foste lá 2 vezes. Já não me lembro, mas posso ir aqui ao site e vejo já. Sim, eu vou aqui ao site e vejo Eu já. lembro-me que uma foi em 2017 e a outra se calhar ainda foi antes. Esse livro é de quando? Este é março de 2016. 16, foste lá se calhar em 17. Oh, mas estás tão organizado. Vamos lá. Bragança, IPB, 2017, 17 de pronto. maio de 2017. Depois foste ao Brigante Ecoparque, mas aí não fui eu que te convidei, foram outras pessoas Este foi ligadas ao espetacular. empreendedorismo. Este foi muito bom também. E o que é que tinhas mais? Pronto, E depois... Bragança, esse é Bragança também 17? Não, 15! 2015. Antes do livro. Eu bem me parecia que tu foste lá 2 vezes. Foi antes do livro. Pois foi. Pois. E pronto, eu penso Depois que meto foste... nas notas do episódio. Olha aqui as fotografias deste auditório Pronto, cheíssimo. cheio. Esse auditório é o maior que está na escola agrária. Espetacular. Pronto, e eu acho que houve alguns alunos que tu foste uma inspiração para eles. Que é importante que eles... Nós também temos alguns alunos que até são bastante empreendedores. Temos lá alunos que andam a estudar, por exemplo, agronómica e outros cursos, para depois criarem o seu próprio negócio também. Há O Tiago, tudo. por exemplo, o Tiago Tiago criou a estufa com o quê? Plantas aromáticas, acho eu. plantas aromáticas, sim, ainda têm. Ainda tem? Ainda estão metidos nisso, sim. Pelo menos que eu saiba, ainda estão metidos ao fim destes anos todos. Mas depois, em 2018, estávamos a falar, tu na altura perguntaste-me onde é que eu tinha as minhas poupanças. E eu na altura disse-te assim, eu não tenho poupanças. Que foi no meu gabinete. Foi? Foi. Foi aí que conversar. Foi então, no ok. meu gabinete que conversámos, ou em 2018 ou ainda em 2017. Se calhar foi em 2017. Se calhar foi aqui, na segunda vez que eu lá fui. Foi em 2017 que eu tinha descoberto isto das poupanças. Pronto, se calhar vão ficar a pensar que eu sou ultramilionária. Pronto, E também és? não é. E sou rica porque sou feliz, não é? Exato. Logo aí, Grande riqueza. logo aí sou E tu multimilionária se perguntaste-me o pensarmos que é que na eu felicidade. fazia, onde é que eu tinha, onde é que investia as minhas poupanças. Porque eu tinha descoberto que, para além, pronto, os meus pais ensinaram-me a poupar, ensinaram-me sempre a ter uma reserva, porque nunca se sabe o dia da manhã, nunca se sabe se nós queremos realizar um sonho, e convém ter dinheiro para isso sem nos hipotecarmos e realizar os sonhos. E eu sabia poupar, conhecia apenas o quê? Os depósitos a prazo e os certificados de aforro, que houve uma época que eram instrumentos financeiros muito interessantes. Porque Tinha uma taxa interessante. tinha uma taxa interessante, sim, tinha uma taxa interessante. E entretanto, estas coisas deixaram de ter taxas interessantes. Exato. E eu comecei a pensar, e agora? E entretanto descobri, posso dizer o nome? Podes dizer tudo. Então, entretanto, não sei como, já não me lembro como, andava a pesquisar e encontrei um nome, o Paulo de Vilhena. E o Paulo de Vilhena tinha um curso sobre investimento com ETFs. E eu nessa altura descobri os ETFs. O Paulo de Vilhena nunca nos quis ensinar a investir em ações, mas como o ETF é um investimento passivo, eu achava que era mais fácil para os principiantes e mais seguro. E até é. E se toda a gente investir pelo menos num ETF num ETF mundial ou que siga as 500 mundial maiores e americanas, assim
já tem algum... É melhor que ter o dinheiro parado. É melhor do que ter o dinheiro parado, aquele dinheiro que temos a certeza que se calhar não vamos precisar dele tão cedo, porque aquele que a gente precisa para as nossas necessidades e para as nossas coisas, devemos manter em depósito a prazo, para mim, que é o mais fácil de sacar. Sim. Não é que os ETFs são fáceis de vender. são fáceis de vender, podes mas... apanhar um ciclo económico de baixa e depois vais vender com aquilo em baixo e retraído. perde-se dinheiro. Claro. Porque estes investimentos são muito... Vou beber água. São investimentos interessantes, mas como tudo tem ciclos de mercado e tu podes estar a precisar do dinheiro num ciclo de mercado em baixa e estás a vender na pior altura e perdemos de sempre. dinheiro, é a pior altura. Enquanto com depósito a prazo, quer dizer, perdemos para a inflação que juros de 1 ou 2%, agora já estão outra vez juros de 1,5% ou assim, já estão abaixo outra vez da inflação. Os depósitos a prazo... 1,5%. Chegaram a estar, quando os juros estiveram para cima, chegaram a chegar aos 2,5%, 3%, agora já baixaram outra vez. E não é muito compensador ter ali o dinheiro parado, também não é muito compensador nós gastarmos em porcarias, não é? E tu perguntaste-me, o que é que fazes às tuas poupanças? Exatamente, queria saber se eu já tinha ouvido falar em ETFs e se calhar é melhor explicarmos o que é um ETF aí às pessoas. O que é um ETF. É melhor seres tu. Um ETF basicamente vamos imaginar, podem existir cestos de várias coisas. Um dos princípios importantes é não teres os ovos todos na mesma cesta. Deixas a cesta cair ao chão, se lá estão os ovos todos, ficas sem ovos. Vem o caminhão do lixo, vai para cima da tua cesta, parte os ovos todos porque estão todos na mesma cesta. Portanto, um princípio fundamental é teres alguma diversificação nos investimentos que fazes. Como é que tu podes diversificar? Os ETFs são, em vez de tu comprares ações de empresas cotadas na bolsa individualmente, como eu faço, por exemplo, isto não é recomendação financeira, mas, por exemplo, eu tenho investimentos na Amazon, na Meta Platforms, na Palantir, numa série de empresas individualmente. Porquê? Porque eu percebo essas empresas, porque muitas delas eu uso os seus produtos ou serviços e, portanto, para mim é muito fácil perceber a dinâmica daquele negócio e eu sou uma pessoa que gosta de negócios. E, portanto, sendo um apaixonado por empresas e por negócios, para mim faz sentido investir em empresas individuais. Mas para a maior parte das pessoas, investir numa empresa individual pode ser uma coisa demasiado complexa. E assustadora também. Assustadora. Portanto, há pessoas que têm muito medo de perder dinheiro. Todos nós temos medo. Claro. O dinheiro não é para se perder. E qualquer empresa, por muito grande que ela seja, pode ir à falência. Exatamente, como tudo na vida, não é? E então os ETFs são cestos de várias empresas diferentes. Por exemplo, existem ETFs o mais conhecido é, por exemplo, das 500 maiores empresas americanas. Existe o índice das 500 maiores americanas. Não é possível comprarmos um índice, mas é possível comprarmos um ETF, que é um fundo de investimento transacionado em bolsa, que tem lá a mesma participação naquelas 500 empresas que têm o índice americano. E, portanto, a pessoa quando compra um ETF, como o VUAA, por exemplo, que tem as 500 maiores americanas, está a dizer, ok, estou a arriscar algumas das minhas poupanças na crença de que o mercado americano vai continuar a ser um mercado fortíssimo. A economia americana acho que vai ser uma economia fortíssima nas próximas décadas. Pronto, então quero ter uma parte da minha fortuna investida na economia americana. E assim com um ETF, que lá está com um sexto das 500 empresas de maior capitalização nos Estados Unidos, estamos expostos à economia americana com as nossas poupanças e se fizermos aquilo mensalmente, trimestralmente, seja o que for, ao fim de não sei quantos anos, estamos ali expostos a uma economia que tem mostrado uma dinâmica brutal, é a melhor forma, é a forma mais passiva de investir. Eu lembro-me que investias num ETF mundial, tinha uma grande parte... É o MSCI, World. iShare World. Mas esse tem para aí 1000 e poucas empresas, não é? É, e a vantagem replica o comportamento das empresas. Tem para aí 40 ou 50%. Até tem empresas americanas. portuguesas, tem a EDP, por exemplo, que é portuguesa, mas já os capitais são chineses. Tem várias europeias. Tem várias, e quando uma está a fazer uma má performance, o gestor do ETF retira essa empresa e vai buscar outra. Ou seja, faz o trabalho por ti. Nós, por exemplo, o que é que são as ações? As ações, por aquilo que já vamos falar, onde é que eu aprendi estas coisas, as ações são, no fundo, é como se eu tivesse, como se uma empresa, como a Microsoft, outras fossem uma pizza, e eu compro assim uma fatiazinha muito pequenina delas.
É uma maneira de sermos donos, mas donos muito fraquinhos, muito pequenininhos, Não interessa. de várias empresas. És um acionista muito minoritário. Muito minoritário, Não interessa, mas Mas ter 0,000% É muito. de uma empresa gigante, algumas recomendações. Este livro, este é um bocadinho chato, confesso. O Pequeno Livro do Investimento é do John Bogle, que é o pai dos ETFs, não é? Para quem quer investir em ETFs, este pode ser um livro interessante de ler. Depois, este que eu gostei muito, nem sei se já existe em português, Just Keep Buying. Não sei se existe também. O Just Keep Buying é exatamente esta filosofia de identifica um ETF, um fundo de investimento transacionado em bolsa, que replica o mundo inteiro, ou que replica a China, ou que replica os Estados Unidos, e Just Keep Buying, que é continua a comprar, compra, todos os meses, todos os trimestres, compra um bocadinho, tac, 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 com as tuas poupanças. Replica isto ao longo dos anos e umas vezes está cá em cima, outras vezes está cá em baixo. E, portanto, quando está cá em baixo, compras mais ações, e vamos imaginar que estás a comprar o mesmo valor. Compras mais ações quando está mais barato, compras menos ações quando está mais caro e ao longo dos anos tens um preço médio baixinho. Não é? E exato, e esse preço ao longo do tempo, se tudo correr bem, em princípio num ETF não há risco de falências porque nós estamos a comprar um índice que replica o comportamento das empresas. E se alguma empresa se porta mal, como tu disseste, sai fora e entra outra que se está a portar bem. É interessante, portanto isto é apenas, fomos descobrindo sozinhos, é uma pena. Que a escola uma pena não ensina. que a escola não ensina. Há várias disciplinas no secundário, como tu se calhar sabes melhor que eu. Agora acho que já há umas coisas chamadas de educação financeira. Mas quer dizer, eu acho que é tudo já. É treta, não é? Não é treta, havia aquelas disciplinas de educação, como é que se chamava aquilo? Okay. De educação cívica no secundário. Não, eu não tinha isso. Que estavam a discutir, mas atualmente discutiam isto, discutiam aquilo, discutiam aquilo outro, mais ou menos. E acabavam por não discutir, por exemplo, não ensinar literacia financeira aos alunos. Eu acho que se houvesse... nós no mundo começássemos a ter, no nosso país, pessoas com uma certa literacia financeira, qualquer cidadão, tal como atualmente as pessoas já tendem a haver gente que fala inglês, se todos tivessem também um bocadinho de literacia financeira, eu acho que se evitavam muitas desgraças e até mesmo situações de pobreza, de sobreendividamento e de falências. E isso era muito importante e eu sei que se faz. Olha, hoje o IPB um dia destes vai dar um curso de literacia financeira aos nossos alunos, pronto. Que eu vi um mail lá das partes que tratam mais da parte de educação, de formação dos alunos, que hoje existem, que no teu tempo não existiam, o mentoring e essas coisas todas que não existiam, um curso de literacia financeira, e eu pensei, olha, uma coisa interessantíssima para os nossos alunos, ainda bem que começa a aparecer estes aspectos, nem que seja, não digo começar logo com a história do investimento, mas nem que seja as pessoas aprenderem a gerir o seu dinheiro e não gastarem mais do que aquilo que têm, não é? Porque não podemos fazer isso. É válido em termos ambientais, não podemos gastar mais recursos do que os que existem na Terra e estamos a gastá-los. Para este ano acho que já gastámos tudo. E também não podemos gastar o nosso dinheiro. Eu costumo dizer aos alunos, temos que salvaguardar os ecossistemas, temos que salvaguardar a biodiversidade e depois há outra espécie em extinção que também nós temos que saber salvaguardar, que é o nosso dinheiro. Eu digo muitas vezes isto aos alunos, que temos que saber rentabilizar, às vezes até explicar porque é que é importante nós percebermos como é que uma planta, que eu dou fisiologia vegetal atualmente, como é que uma planta responde à luz. Eu digo-lhes muitas vezes, vocês podem estar aí a pensar que isto não serve para nada, mas se calhar se vocês tiverem uma estufa, se calhar uma planta que tem este comportamento, vocês precisam de X luz, outra planta precisam de mais luz ou menos luz, e jogar com isto é interessante, porque é uma maneira também de cuidarmos da nossa carteira, porque quanto mais a gente gasta sem ser necessário, quer seja em herbicidas, quer seja em luz, nas estufas, quer seja em qualquer coisa, menos o nosso negócio, claro. menos o nosso negócio rende, e o nosso negócio tem que render. Mas na altura tu ficaste espantadíssima quando eu te disse, eu não tenho poupanças, eu invisto tudo o que ganho no desenvolvimento de novos negócios. O que também não é mau. Não, mas tu na altura disseste assim,
eu até te considero uma pessoa relativamente inteligente, mas isso parece-me um bocado arriscado, porque imagina que os teus negócios, Pois, muitos deles não correm bem. pois, E é verdade. pois. E era, a maior parte das ideias que eu tinha tido, Não, imagina que a Noctula, por qualquer motivo, felizmente que é uma empresa saudável e está bem e recomenda-se, não é? Mas imagina que tu, por algum motivo, a Noctula caía, ou qualquer coisa, e não tens poupanças, que há aquela regra que tens pelo menos ter poupanças que te cubram não, 6 meses, ou o que quê? eu fazia era, investia tudo no desenvolvimento de novos negócios, seja, vou experimentar palestras, vou experimentar lançar um livro, vou experimentar currículos editáveis em Word, eu estava sempre a ter ideias e És um académico. mas a questão Tu é é, a tua veia académica. em cada 10, 9 falhavam. Mas isso acontece. E não? uma... Olha lá. mas eram recursos que eu estava... E na ciência? E Sim. no meio académico? Não há ideias que nós achamos, opa, isto se calhar vai dar qualquer coisa. Mas eu depois E perguntei, depois falha. mas e tu, o que é que fazes? E tu, eu invisto na bolsa. Eu, na bolsa? Era o ETF. Mas eu O pensava, ETF mas eu na altura tinha aquele registro de a bolsa é para magnatas, ou para milionários, ou para... Não, atualmente não. Bolsa. Antigamente era mais complicado, mas agora desde que nós temos as corretoras online, tu sabes como é. Foi pena, foi pena. Eu não ligava nenhuma, eu estou aqui a falar como se estivesse sempre ligado a estas coisas, mas não. Mas não, o meu irmão ainda chegou a andar na bolsa, a ver nos jornais, subia-se, descia-se, fazia não sei o quê e chateou-se com aquilo tudo, numa época em que, na década de 90, não havia corretoras online. Pois não. Tinhas que ser com os bancos. Tinha que ser com os bancos, era um processo extremamente complicado. Eu fico admirada, está bem que é uma pessoa fora de série, como é que o nosso mentor Warren Buffett conseguiu chegar onde chegou. Está bem que ele era uma pessoa especial. É uma pessoa dotada para essas coisas. Eu acho que nasceu com ele, tal como às vezes nasce, tu vais ser um grande académico, um grande cientista, também nasce. Eu não, que tu eu vais ser falo demais. Tu e eles vais não me ser querem um lá. grande investidor, mas isso são outras histórias, isso são outras políticas. Mas às vezes uma pessoa fala um bocadinho demais, mas às vezes também, quando nós falamos demais, às vezes achamos que talvez possa ser melhor e cada um tem direito à sua opinião. E acho que, mesmo falando demais, às vezes pode haver uma opinião que se aproveite. Outras vezes a gente só fala demais e não diz nada de Mas jeito. tu empurraste-me para os investimentos que eu na altura disse, mas como é que faz isso? Eu registrei-me numa corretora, na de giro. Pois, e, olha, andei a estudar e e foi assim que eu fiz. fartei-me de estudar para isso, porque eu depois não sabia, porque o Paulo de Viena não queria dizer, então, mas corretor é que vocês acharem, porque eu achava, ele tinha medo que algum de nós fizesse porcaria, alguém que estava a fazer o curso. Depois vinha a E CMVM depois para cima vinha de ti. acima dele, o CMVM, exatamente. Sim. Mas às vezes nem sempre existem aquelas pessoas creditadas em finanças à mão, não é? E pronto, e foi assim que uma pessoa começa E eu comecei assim. Comecei Pronto. assim, depois comecei a seguir youtubers, as 3 empresas a comprar este mês. Mas depois, quando eu comecei a investir em ações, foste tu que me empurraste, lembras? Na pandemia. Eu? Não, que vem a sim, CMVM dizer que eu te recomendei coisas. Eu não fiz nada. Ai, Eu não disseste? não te pronto. recomendei nada. Eu não disse Corta, nada. então corta lá isso. Não corta nada. Não, eu não disse nada. Depois o que eu te disse foi, olha, eu agora estou a começar a investir em determinadas empresas, em vez de ser um ETF, porque lá está aquilo que eu disse. Porque a mim sempre me encantaram os negócios. Exato, e a mas é mais dinâmica das difícil. Tens que conhecer a dinâmica das empresas, Sim. tens que estudar a empresa e pronto, claro, é mais difícil. Mas isto aqui são só conselhos. Não são conselhos nenhuns. Conselhos, como é que tu dizes? Conselhos, portanto, dicas. Isto foi uma conversa que eu tive contigo. Uma Pronto. conversa que tu disseste, por que não? Porque E foi não? na altura da pandemia, quando houve um grande bear market. Que foi tão lindo. Que foi tão lindo. E foi aí que eu comecei assim. Aí começaste a comprar aí? Foi aí. Até Foi aí aí só tinhas que o eu ETF. falei contigo, ainda tenho o ETF, Ainda tens? para recordação. E está a valorizar brutalmente. Exatamente. É muito interessante. Reforçaste também o ETF na altura da pandemia? Reforcei enquanto não me metia nas ações. Depois deixei, porque estou exposta pelo ETF e pelas ações. Uhum.
porque eu tenho ações que são do ETF, que estão no ETF. Pois, depois começava a haver Pronto. alguma redundância, não era? Há uma redundância. É pena não haver mais dinheiro. É pena não sair o Totoloto, porque Exato. metia-se uma boa parte em algumas empresas espetaculares, não E é? aquilo, olha... E então é que era sempre a andar. Mas pronto, são coisas que a Mas gente... também não jogas, se fores como eu, que não joga no Euromilhões, vais ganhar o quê? Não jogo no Euromilhões, nem no Totoloto, nem nada. Mas são coisas que se tem que fazer com alguma cautela, obviamente, que não é fazer, não é como a gente dar uma dica e dizer, olha, falaste mais. Não, aqui temos que ir devagarinho, Não. temos que ir com sensatez e mesmo assim às vezes cometemos erros porque... Aqui, o que eu acho mais difícil, que eu depois ganhei com o meu mentor, com o Adam Kuhl, que eu subscrevia em junho de 2020 o curso dele, e ainda subscrevo todos os anos, portanto, nós estamos a gravar em final de maio, eu agora em junho, início de junho, vou renovar outra vez a subscrição com ele. Portanto, já vai ser o 5º ano, 6ª vez que renovo a subscrição com ele. Aprendi muito a gerir as emoções, porque o mais difícil é tu olhares e dizer assim, ok, já percebi, esta empresa tem excelentes fundamentos, tem contas brutais, olha para isto, cada vez liberta mais dinheiro, isto é inacreditável, eles estão a nadar em dinheiro, estão a ser bem-sucedidos nas novas áreas de negócio, mas quando vês uma Meta Platforms a cair 70% desde os últimos picos em 2022, é preciso tu já perceberes muito bem o negócio e já tens as emoções completamente desligadas para fazer como eu fiz na altura, comprar, percebes? Porque a maior parte das pessoas olha e diz assim, isto vai falir. Eu vou, mas é vender. Exato. Não, mas quando são boas empresas a gente tem que ter isso. Dói, é complicado. Ainda te custa, a mim já não me custa nada. Porque já não, só tenho empresas que eu percebo. Não, porque pronto, porque por isso mesmo eu vou estudando também, vou vendo o que é que se diz por aí, e vou tentando ter... não, já não tenho medo e tornei-me mais desprendida, que eu de antes era muito agarrada. Por exemplo, eu podia dizer, olha, empreste este livro, mas ficava a pensar, vai devolver, não vai, eu já não quero saber. Há coisas que eu já, portanto, tornei-me mais há desprendida. livros daqui que me faltam, que eu não me lembro a quem é que os emprestei e nunca mais me os devolveram. Eu lembrava-me de tudo, mas agora não, porque... Já me disseram, olha, faz uma selfie com a pessoa com o livro e guarda a fotografia. É uma ideia. É, mas às vezes há livros que a gente também não volta a ler e podem fazer a felicidade e instruir outras pessoas. A felicidade. Exato. Mas com esta história de nós aprendermos a investir, obviamente que temos que às vezes é muito duro quando está um bear market, portanto um bear market é um mercado duro, é quando o mercado está a cair, não é? Mais do que 20%. Mais do que 20% e nós vemos de repente o nosso dinheiro a desaparecer, mas ele depois há de aparecer outra vez. Ele depois há de aparecer outra vez porque a bolsa move-se por ciclos, é assim, mas a tendência ao longo do tempo é uma linha reta. Portanto, há estudos... Empresas excelentes. Nas empresas boas, que a bolsa tem muitas empresas, mas só meia dúzia delas é que se aproveitam, não é? Meia dúzia, vá lá, meia dúzia entre aspas, mas nem todas as empresas... 50, sei lá, nem das todas 10 as mil empresas americanas... interessam, e isto foi uma aprendizagem. Eu sou bióloga. Eu sou uma académica, os académicos às vezes nem falam destas coisas, estão preocupados em arranjar dinheiro também para fazer a sua investigação. É uma chatice quando a gente não tem dinheiro para fazer a investigação, e eu agora digo, eu não tenho neste momento, ainda não me veio os meus dinheirinhos do centro de investigação para já, e tenho um saldo negativo de 600 euros. Estás em bear market na investigação. Estou em bear market na investigação. Mas pronto, mas muitas vezes estas coisas é aquilo que me faz interesso-me por outras coisas, sem ser só pela biologia, sem ser só pela ciência, mas acho que esta minha mente também vem por eu estar no meio académico, sabes? Como eu faço de vais metendo dinheiro no espaço livre e quando há grandes saldos compras, ou vais comprando regularmente? Como é que tu fazes? Não, eu tenho alturas, olha, eu acho que no ano passado só comprei, não vendi. Não, compro regularmente e não ando sempre a ver. Há dias que eu não vou lá, passam-se dias que eu não vou lá. Ainda agora, olha, estamos aqui a conversar. Estamos a conversar e não estamos aqui a olhar para nada. Vamos lá. Não estamos aqui a olhar, mas... Vamos lá agora. Vamos lá. Então podemos ir. Ontem por acaso fui lá espreitar, que fui lá ver uma coisa e estava a cair um bocadinho. Estou a desvalorizar 1070. Olha quanto eu já tenho. Pronto, era... Pois, eu não tenho tanto como tu. Eu tenho menos que tu. Mas pronto. Olha a valorização que já tenho.
Uau! Já viste? Pois, eu estou pelas metades. Que loucura! Eu estou pelas Não é? metades. Olha aquela que tínhamos falado ali, não vamos dizer o nome, porque senão vão dizer que é a recomendação financeira. Eu investi 2.800 euros nesta empresa, olha quanto está. Pois. É assim, é muito interessante. Eu acho que eu interessei-me por estas coisas, eu não me interessava aos 30 anos, quem me viesse falar em dinheiro, eu queria lá saber, o que eu queria era ter para comprar as coisitas que eu precisava Mas o e dinheiro tudo é das isso, coisas ter algo- mais mas o importantes dinheiro para é uma das coisas vida. mais importantes para uma vida estável, não me Claro, venham cá dizer que o dinheiro despreocupada. não traz Ai, felicidade. não traz, não. Traz felicidade. Não, não Traz. traz, não, não. Eu se não tiver dinheiro e não puder comer, o meu estômago fica infeliz. Exato. Se eu quiser, se o meu sonho for ir fazer aquela viagem e não tiver dinheiro, também não estou feliz. O dinheiro é importante e nós temos que saber utilizar e temos que saber rentabilizar, porque os nossos salários também não são infinitos, não é? E nós vivemos do nosso salário. Tu, portanto, vives dos teus rendimentos das tuas empresas, eu vivo do meu Há ordenado. dias perguntaram-me que eu lancei um vídeo que Yes. raramente vendia. E disseram, então, mas assim não dá para viver da bolsa. Mas eu não vivo da bolsa. Eu vivo do que os meus negócios geram. Exatamente. Como gasto menos do que ganho, essas poupanças vão para investir quando há grandes Exatamente, saldos. é como eu vivo do meu ordenado e do meu trabalho no E o resto Politécnico é de para estar a Bragança. multiplicar. E vivo de outras coisas que eu também às vezes nem tenho tempo para ir ver o que é que se passa. Já pensaste o que é que vais fazer com este dinheiro que tens investido? Não, Vai ser para quando? não sei. Também não sei ainda. Não sei, estou a ver o que é que dá, porque isto também às vezes o mundo anda esquisito e às vezes não é que vamos lá ver o que é que o mundo anda esquisito, mas a gente também não pode olhar só para isso, porque se o mundo acabar, também as ações acabam, acaba tudo Isso e é o acabou. menor dos problemas. É o menor dos problemas. Não vais levar nada, não? O resto vamos continuando e vamos fazendo. Eu vivo também do meu ordenado do IPB, no meu trabalho do IPB. Às vezes descuro estas coisas porque tenho outro trabalho que tenho que dar resposta e eu vivo daquele ordenado e aquilo que eu consigo poupar invisto ou guardo ou para outras situações e para fazer cá coisas que a gente gosta de fazer. Eu naquela subscrição nova que criei com a Cláudia Vinhas de Sousa, desmistificar os investimentos do zero a uma visão 360. E que é muito interessante. Já estiveste a estudar as aulas? Já estive a estudar algumas aulas e é muito interessante. E gosto, tu é uma visão descomplicada, pouco académica, que há pessoas que querem coisas mais levezinhas e acho que é Achas um bom que estudo. eu e a Cláudia conseguimos descomplicar aquilo? Sim, Sim? e a Cláudia pode dar conselhos ou não? Pode dar conselhos, sim. A Cláudia pode dar Pode dar. conselhos. Que ela é pronto. analista financeira. E estás a ver, portanto, isto aqui mostra, tal como na ciência, tal como no mundo académico, em que nós fazemos parcerias com outros colegas, e eu tenho feito algumas parcerias muito interessantes com colegas que têm muito dinheiro e que querem fazer grandes amostragens de lagos e albufeiras pelo mundo fora. Não tem o que fazer ao dinheiro. E então, não têm o que fazer e, portanto, pedem e os faz teus investimentos podem ser para isso. E poderia eventualmente, não Estudar sei. o zooplâncton Não sei, do lago não de sei. Fiães. Não sei, eu não estudo só zooplâncton, sabes? Sei. Mas olha, eu vou começar a vender, eu disse lá numa das aulas. As parcerias, tu estás a ver, tu não podes dar conselhos financeiros porque não estás certificado pelo CMVM, mas a Cláudia fizeste uma parceria com a Cláudia e de certo modo estás a trabalhar com ela, portanto vocês agora podem. Agora podemos dar conselhos de tudo o que quisermos. Exatamente. Não, mas não damos conselhos. Nós basicamente o que criámos, o que quisemos foi trabalhar em cima dos conceitos para as pessoas terem aquela formação base e depois poderem decidir por elas em função do seu perfil de risco, Exatamente. do seu perfil de investidor. Que há uma coisa importante, isto é engraçado como o investir na bolsa se cruza com o mundo académico. Nós no mundo académico, eu por acaso, faltou-me às vezes ter capacidade de arriscar para se chegar mais além, que eu às vezes pensava, epá, não tenho estes meios, não tenho. Às vezes as pessoas convidavam-me e eu dizia que não estupidamente. E eram contactos preciosos que se calhar de certo modo se perderam. Ou porque estava com aulas que nós temos horários um bocado pesados e certas parcerias se calhar podiam-me ter levado ao outro lado. Não saí de Bragança, claro que eu adoro estar em Bragança, mas podiam-me ter levado mais longe. E com a bolsa é a mesma coisa. Uma pessoa às vezes diz, não, por exemplo, esta ação que o Pedro estava a falar, eu achei que era muito arriscada e não investi e perdi. E perdi que agora podia haver... Não perdeste. Deixaste de ganhar. Deixei de ganhar, sim. Perdi uma oportunidade
de ganhar algum com as minhas poupanças. Uhum. Pronto, porquê? Porque tive medo de arriscar, porque tive medo de ir mais à frente. E às vezes no meio académico isso às vezes também pode acontecer, sabes? Uhum. Eu já me aconteceu, e se calhar hoje até podia ter outra posição, podia estar, podia estar mais acima na carreira e se calhar não estou por causa destas coisas. Mas não vale a pena a gente também culpar-se. Estás É tal feliz? coisa. Estou feliz, é Pronto. o que interessa, não é? Eu vou começar a vender ações quando for para comprar Viagra. Então só daqui a muitos anos. Ai, não sei. Como é que não sei. sabes? Não sei, porque acho não sei. Não, agora vamos explorar este lado. Agora vamos aqui ter o teu homem à perna. Não, é assim, eu não sei, mas acho tão vital. Veja a tua esposa tão satisfeita, eu acho que não precisa. Tem um sorriso tão bonito e uma pele tão luminosa que Exatamente. tem Este assistência rapaz é um regular. jovem. É um jovem. Não, mas é mais ou menos isso. Ou seja, eu quero só daqui a muitos anos... Para a reforma, quando nós dissermos, olha, já não quero ter a Noctua, estou cansado, quero viajar pelo mundo com a Não, esposa. A questão da Noctua é... Eu já pensei nisso, mas eu já não faço nada na empresa de consultoria ambiental. Já Olha que maravilha. não tenho componente operacional, não faço nada. Mas tomas decisões, se calhar. Que decisões? Sei lá, aceito este projeto, aceito Não. este trabalho, não aceito? Não. Nada? O gestor de projeto e a Estela é que tratam disso. Ah, é? É. Então tu és um verdadeiro patrão. Eu sou o gestor da empresa apenas fantasma. Não tenho... É o que muita gente sonha quando cria uma empresa, que eu às vezes ouço, então, mas tu o que é que vais fazer? Eu não penso fazer nada, só quero receber o dinheiro. Pois, Mas na primeira fase da vida, na seja, primeira fase de uma empresa... neste livro, a Ave Rara de Cuidado! empregado frustrada, criador do seu próprio emprego, eu falei como criei o meu próprio emprego. E aí tiveste que ser um trabalhador Tu foste revisor em todos os livros e aparece, olha aqui, Ana Antão Geraldes. Exatamente. Ela aparece em todos os livros com frases belíssimas. Portanto, aqui eu criei o meu próprio emprego, mas o meu próprio emprego não funcionava sem mim. Claro, mas numa primeira fase penso que é assim. Numa segunda fase, a Ave Rara 2, do caos e das dívidas a um estilo de vida livre, tive aquele negócio que correu... Olha, lá apareces tu. Pronto. Tu apareces em todas as Eu contracapas. estou em todas. Eu sou omnipresente. Mostrei como é que transformei o meu próprio emprego em vários negócios que funcionam sem a minha intervenção. É maravilhoso. Sim, mas quando às vezes, que são coisas completamente diferentes e tu tens de desenvolver essas competências de conseguires delegar tarefas, não ser tão perfeccionista. Sim. E portanto, quando tu estavas a dizer um dia, quando a Noctua, a empresa de consultoria, não sei o quê, esse dia já chegou. E portanto, o que é que eu estou a fazer agora? Eu estou a aproveitar que a empresa funciona sem mim estou a colher os frutos de muitos anos de trabalho. Muitos anos de trabalho e de esforço, que eu segui esse esforço e não era tão fácil assim. E agora? Eras como se fosses um funcionário de uma empresa qualquer, com o pior que tinhas que ter opções, como é que eu hei de dizer? Tinhas que Houve fases que eu tomar decisões. Houve fases que eu tinhas dizia que tomar assim, decisões. eu estou a trabalhar para pagar os ordenados à minha equipa. Isto há pouco mais do que isso. Houve fases assim, e eu pensava, fogo, mas para que é que eu criei? Ou seja, eu trabalhava horas infindáveis e aquela transformação de eu tenho que sair e eu tenho que estar afastado para ter tempo para perceber qual é a direção que eu quero levar isto. E depois de eu ter percebido a direção, e a direção foi trabalhar maioritariamente, fiz aquela regra dos 80-20, onde é que estão os 20% dos clientes que trazem 80% dos resultados. Vamos limpar áreas de negócio, vamos limpar clientes, vamos deixar só estes e vamos crescer com o crescimento destes. Nós temos uma lista muito restrita de clientes e crescemos com o crescimento desses clientes. Mas sabes que aquilo que te aconteceu inicialmente na empresa pode acontecer também no meio académico? Que há pessoas que ficam tão assoberbadas com tanta coisa ao mesmo tempo, com tanta coisa, que às vezes depois também não sabem para que lado é que são de virar. E não saem dessa ratoeira. Pelo menos a sensação que dá para fora, é que a gente para dentro de casa não sabemos o que é que as pessoas andam a fazer, nem nada. Mas a sensação que eu já vi são algumas pessoas que dá a sensação que estão mesmo metidas numa ratoeira. Ou porque são viciados em trabalho, ou porque só pensam...
ou porque só pensam que têm que chegar aqui, eu hoje sou professora adjunta, amanhã tenho que ser coordenador, depois tenho que ser coordenador principal. Eu nunca pensei em nada disso, talvez tenha sido por a minha mãe ter morrido de repente durante o meu doutoramento que eu... Fez-te repensar algumas coisas na vida. Fez-me repensar um pouco à semelhança desta autora que eu te mostrei. Que Fala ela nisso, também... estás mortinha por falar do livro. Não, este livro, olha, isto a conversa depois não acabou. Isto ficou sem sequência, tenho a impressão aquilo que estávamos a dizer. Não, é nesse seguimento, ou seja, eu percebi que tinha que haver vida para além do meu negócio. Eu não queria... Pois, exatamente, eu li há dias este livro. A Vida Não Pode Esperar, A Vida da Não Rita Pode Pissarra. Esperar, da Rita Pissarra. E a Rita, portanto, é uma gestora. A Rita deixou de trabalhar nas grandes corporações aos 44 anos e uma das coisas que a fez pensar que a vida não pode esperar foram os pais dela terem falecido na casa dos 50 e tal. E ela começou a pensar que se calhar seria melhor também ter outra estratégia. E é muito interessante, eu gostava de ter lido este livro, sabes quando? Quando eu tinha 21, 22 anos. Não querias mais nada? Não queria. Gostava de ter tido alguém que me inspirasse desta maneira. Porque ela fala aqui em várias coisas. Fala aqui numa coisa muito interessante que é o plano de desenvolvimento de competências e o plano de desenvolvimento de carreira, que ela trabalhou na Microsoft e nesta empresa, ao que ela diz aqui, eu não sei se é verdade que eu nunca trabalhei na Microsoft, Eu mas nunca porque trabalhei, ela conta uso aqui... os produtos e sou investidor na Microsoft. Exatamente, mas porque... Pois, eu também tenho 2 ou 3 ações da Microsoft. Mas porque ela diz aqui, a Microsoft, quando entra um funcionário novo, eles perguntam-lhe onde é que tu queres chegar. E a Rita disse assim, então qual é, na minha categoria, qual é o posto mais alto onde eu posso chegar? E disseram-lhe que era CFO, portanto, diretora financeira da empresa, e ela foi diretora financeira da Microsoft Portugal. Mas definiu isso logo que entrou... Ela definiu logo isso, com a ajuda dos superiores hierárquicos dela. Isso é muito bom. Definiram logo, porque ela conta aqui, um plano de desenvolvimento de carreira, que ela disse, olha, quer chegar ao topo, então muito bem. E ela passou por vários departamentos da empresa, onde foi ganhando competências, para depois concorrer, quando abriu o lugar de CFO, para ela ser uma das oponentes ao concurso, entre aspas. Há 15 dias tive uma conversa com a minha mãe que ela disse-me que eu devia ter objetivos mais baixos. E eu fiquei chocadíssimo. Há registros da escola e da família que nós temos que lutar contra eles. E eu disse à minha mãe, olha mãe, tu tens noção que se o meu objetivo fosse ganhar 1000 euros, eu ganhava 500 neste momento. Portanto, eu tenho que ter objetivos estratosféricos para eu desenvolver competências, esforçar-me e não sei o quê para chegar lá. E se não chegar lá, não interessa, porque eu se não chegar à estratosfera, chego a uma camada também muito alta. Se eu tenho objetivos assim, eu se calhar atinjo o metade do assim. Sabes qual é a sensação? Que não há cultura disso, nem na escola. Na escola ainda dizem, tens de tirar boas notas para entrar na universidade. Mas ninguém nos diz assim. E depois no meio académico, não sei se a gente dá isso aos alunos. altura também tive uma discussão construtiva com ela, que ela dizia, tu és demasiado ambicioso. Agora ela já tem... Eu acho que não faz mal ser-se demasiado... Claro. Porquê? Porque tu dizes... Eu não passo por cima de ninguém. Exatamente, porque há pessoas que são muito ambiciosas e como é que elas conseguem chegar lá? Exato. Então, as corporações e o meio académico também são cheios dessas pessoas. Sim. É passar por cima dos outros. Mas eu não passo outros. por cima de ninguém. É às vezes até difamar as outras pessoas. Eu já vi muita coisa dessa. Agora, se tu chegares a uma empresa... Aliás, eu tenho um primo que é também um gestor de topo e que uma vez teve um problema tramado com um colega lá na corporação onde ele trabalhava. E ele foi um gestor toda a vida, sempre muito bom aluno e sempre mas estás a ver, um se gestor eu seguisse as indicações da minha E família... ele contava certas coisas, mas eu acho que há uma cultura, não sejas ambicioso, parece que até a palavra ambicioso é feia. É mau. E eu às vezes, eu se calhar também enraizei essa cultura como tu e certas coisas. Lutei muito eu contra hoje isso, olho, sempre. exatamente, eu hoje olho e digo fui pouco ambiciosa, no bom sentido. E a gente não precisa, para chegar a determinado sítio, não precisas de pisar, de calcar os outros, nem precisas de rebaixar os outros, eu acho isso. E aqui dá a sensação que nesta empresa, não sei, talvez seja uma empresa diferente, porque esta cultura não existe nem no meio académico, nem nas corporações, que é, então tu chegas, um plano,
Assim é que se descobrem os talentos, já viste? Um plano de competências e um plano de desenvolvimento de carreira. O que é que tu queres ser aqui dentro na corporação ou na instituição? E ninguém Quero faz ser o dono isso. disto tudo. Muito bem, então vais trabalhar para ver se consegues lá chegar. Exato. Ela podia não ter chegado a CFO. Uhum. Podia ter sido outro, se Eu- calhar havia outras pessoas Eu que também confesso queriam. que a única coisa que não gosto na Rita, e não tenho problema nenhum em referir isso, é a questão de reformou-se aos 44, a reformada mais jovem de Portugal, ou seja lá, aqueles chavões todos de marketing que ela arranjou, porque basicamente isso não é verdade. Ela não está reformada, a Rita está Não, como eu estou, ou seja, tem liberdade sim, financeira, tem, exato. tem investimentos, eu sei que ela tem imóveis e está, não Tem sei se ações também, tem também ações, investe em não sei se ações. faz recuperação de imóveis e depois vende Pois, qualquer não coisa sei. nos Ela diz que imóveis. tem aqui os imóveis, eu acho que é para renda, ela Para vive de renda. rendas. Pronto, É a mas sensação que eu tenho por este livro, que eu também... efetivamente não está oficialmente reformada, porque não é possível tu em Portugal estás reformado aos 44 anos. Pronto, mas ela quis deixar a Microsoft porque ela é o que ela diz, é uma empresa, ela diz aqui Pronto, no tens livro, liberdade é uma financeira e empresa liberdade- maravilhosa, Sim. mas ser CFO é uma responsabilidade muito grande Mas e olha- é estressante e é tudo isso. Então não digas que estás reformada. Eu estou reformado. Olha ali. Não, Está bem que a reformada entre aspas. exato, Pá, mas não. mas Eu acho que foi pronto, um chavão de marketing. talvez, Não gosto. talvez. Não gosto. Outra coisa gira que ela diz aqui que nós devíamos treinar, e eu só aprendi isso quando tive aquele teste do conceito de negócio que tu conheceste, que era um teste de conceito de negócio, não era uma empresa. Quando eu tive a brincadeira dos cogumelos juntamente com a nossa Fazias colega produção de Felícia. cogumelos. Fazíamos produção em modo teste de conceito de negócio. E só aprendi o discurso do elevador quando concorremos a um concurso de empreendedorismo, que era o Acredita Portugal, em 2013, e ficámos Pois foi. nos 10 primeiros Pois foi. lugares. Que eu aí aprendi muita coisa. E o que é o porque discurso do elevador? Explica o lá aqui para os nossos discurso do belos elevador, ouvintes. a Rita também tem aqui uma história do discurso do elevador. Quando começou a trabalhar para a Microsoft, trabalhou em várias partes do mundo, entre as quais nos Estados Unidos, na empresa-mãe. E ela, um belo dia, o sonho dela era ver e trocar umas palavritas com o Bill Gates. Mas ela não tinha preparado nada. Um belo dia, passou pelo corredor, viu o Bill Gates e ficou um bocado encabulado e só conseguiu dizer boa tarde, ao que o Bill Gates respondeu boa tarde e continuou o caminho dele. O que é isto do discurso do elevador? É nós sabermos apresentar num minuto, apresentarmos num minuto, ou menos, o que é que nós fazemos. Exatamente como se eu encontrasse o Bill Gates ou outro colega do meio académico que eu admiro muito e que até sonho trabalhar com ele ou com ela e dizer-lhe no espaço de um minuto o que é que eu faço, isto interessa-te ou não. Ou no espaço em que é tomar o elevador do resto do chão, vá lá até ao 5º piso. Nesse espaço de tempo, que são, não sei se chega a 1 minuto, ele fica com a ideia, ou até se calhar ter um cartãozinho, se puder no final, olha, tem aqui o meu cartão, se eu for algum dia interessante para si. E foi isso que ela queria ter dito ao Bill Gates, gostava de dizer, olha, sou representante, trabalho na Microsoft Portugal e tenho estes objetivos e estes no minuto. Mas não, deixou passar a oportunidade e era uma coisa porque não tinha um discurso pronto, que isto devemos ter sempre, que é o que ela diz. Eu sabia que podia encontrar, enquanto eu estivesse aqui, o Bill Gates. E pronto, e é uma frustração que ela aqui no livro fala, que eu acho que ela de certo modo ficou frustrada. Quem é que não ficava, não era? Encontrar o Bill Gates e não conseguir dizer nada e dizer só bom dia ou boa tarde ou logo foi. Pronto, e este livro é importante, mais uma vez um livro inspirador, apesar desta história do reformado, e assim mais um, há muitos destes livros. Há quem chame apreciativamente livros de autoajuda. Eu não acho que isto seja que estes livros ou outros sejam livros, podem ser livros de autoajuda, autoajuda que nos ajudam. Sim, não vejo isso com nos caráter ajudam. Não, há depreciativo. pessoas que dizem que horror é um livro de autoajuda, dizem isto e isto. Há coisas, claro, que são... essas que a pessoas gente sabe que até é verdade. que se calhar são lugares comuns e tudo isso, mas às vezes é necessário que nos relembrem os lugares comuns. Como eu dizia ao almoço, aquela que tirou aquela frase, orai e vigiai. Vigiar sempre, porque nós podemos regredir, pode-nos escapar uma oportunidade, portanto temos que estar sempre vigilantes. Orai e vigiai. Não sei... Vejam bem o que eu aturei ao almoço.
Entretanto, já agora deixa ver se também tem aqui coisas tuas neste livro. Ai, deve ter. Ah, tem cá dentro. Não, pior, quando eu lancei o meu quarto livro, Bolsa, Dúvidas Reais, Respostas Sem Rodeios, a Ana Geraldes fez questão de ter... Não, é que tu foste abusando. Tu começas no Emprego 30 Dias com uma coisinha pequenina, depois textos maiores, e no meu quarto livro... Eu sou académica, Não, sabes? no meu quarto livro, tu tens um feedback sobre o livro, também foste revisora, é um feedback de uma página inteira, que está aqui... Deixa-me Não ver. me digas que vais ler isso. Não vou ler uma parte, só para as pessoas se assustarem e para verem Credo. o que eu tenho aturado. Só para as pessoas perceberem. Este é do Daniel. Agora, O que eu tenho aturado. repara, portanto, este texto todo de cima a baixo diz aqui Ana Geraldes e diz este livro, só lamento que o Pedro não fale mais em gigolôs e galdérias. Que horror. Olha a imagem que eu vou enviar. E diz, olha, o valor acrescentado deste livro é compilação, sim, também fala de pilas Epá, olha o que e tu de estás todos os Epá, aspectos olha a minha que o reputação. pequeno investidor necessita de conhecer. É Vocês estão a ver o que é as frases fora de contexto? Pronto, as frases fora de contexto é o que dá. Estraguei a tua reputação completamente. Estragaste-me a reputação. Muito bom. Olha, Tu é que andas sempre com as galdérias e tens uma linguagem, deixa que te diga, demasiado sexista. achas? Ah, sim? E machista. Eu disse-te isso logo no início. Achas? Claro que as ações Mas eu são não sou nada meninas. machista. As ações são meninas. Claro. As ações são meninas, têm que ser galdérias, não são galdérias. Não. Galdérias são Galdérias são as más, as más. porque As as que têm- boas são boas meninas. são ladies, são senhoras maduras, senhoras respeitáveis para casar, para trazer e manter no harém durante muitos anos. As galdérias é um caso de uma noite para usar proteção para não apanhar doenças. Pronto, olha. Que pena as ações não serem uma palavra masculina, Era. que eram os gigolos. Gigolôs. Exatamente. Exato. Então, e o que é que tens andado a explorar nesta nova subscrição? Desmistificar os investimentos do zero a uma visão 360. Olha, tenho andado a explorar, só vi 2 ou 3 episódios ainda não explorei muito. Estou a ver os índices, aquela parte dos índices que também já tinha visto quando estudei também com Com o Frederico o Santarém. Frederico Santarém. Uhum. Estou a rever isso, que eu às vezes digo assim, epá, price to earnings, eu às vezes tenho que pensar um bocadinho, o que é isto? E achas que estamos a explicar bem? Sim. Tentamos desmontar sempre esses termos, apesar de Mas eles se calhar o aparecerem em pessoal que inglês. está a ouvir não sabe o que é que são estas coisas, ainda voltando à bolsa, que a gente vai saltando de um sítio para o Nós outro, de somos um assim. sítio para o outro. Nós somos... Não sei se alguém vai ver uma sequência lógica. Não, nós somos nesta tripulares. Nós o que tentámos fazer é, estes termos são muito em inglês porque aparecem nos relatórios financeiros em inglês, mas nós tentámos que a pessoa percebesse os termos em português. Percebes? Quando se está a falar em rácios, em proporções, o quê sobre o quê? O que é dividir por o quê? Exato, atenção que estes índices, já agora para quem não sabe, as empresas, quando nós estamos a estudar uma empresa a ver se é boa para investir, Tem indicadores. se é galdéria ou se é uma menina séria, portanto Uma isto menina falando séria. aqui estas coisas, Uma senhora uma séria. senhora séria ou uma menina séria. Não. No Brasil, menina é uma coisa estranha. Não, isso é rapariga. Ah, é rapariga? É, Não, mas menina é um nível, rapariga é algo ainda mais baixo. pronto. Se é uma senhora séria, nós temos que métricas, tal como há métricas para medir a Indicadores. qualidade da água, indicadores, como a gente mede a qualidade da água no olha o rio. académico, métricas. Exatamente, Indicadores, existem meu. indicadores, métricas que nos permitem avaliar Indicadores. É lá se a dizer empresa interessa ou não interessa, se é uma boa empresa, se é uma empresa que tem bons fundamentos, Ou se tens que usar proteção. ou se, E vais apanhar ou doenças. se mais vale nem olhar para ela. Viste aquele episódio em que eu e a Cláudia filtramos com o Finviz? Vi, esse já vi. Está incrível, não está? Está giro. Gosto desse. O Finviz eu por acaso nem sabia que dava para isso. Dava aquela imagem toda, se elas estão no verde, se estão no vermelho. Sim, mas já viste Mas que... foi Já engraçado. viste que tu pegas nas 9.000 e tal, agora até já são 10.000 e pouquitas. Vocês demonstram bem que a maior parte Em das 10 empresas mil, não interessam. Em 10.000, 40 ou 30 é que tem excelentes fundamentos. Está o mundo cheio de galdérias, isto para as empresas, não é? E se calhar não é só nas empresas. Há aí muita galera. E agora, com estes discursos machistas, vamos ser
postos de lado, o Spotify e o YouTube vão banir estes episódios. É que isto não se pode ser... Hoje em dia temos de ser politicamente corretos. Está lá a não saber, eu podemos digo o que dizer- eu já na altura dizia o que me apetecia. Já na altura, E em ti- Bragança. Sim, e tinha a carreira a prémio, tinha a cabeça a prémio, agora é a mesma coisa, digo o que me apetecer. A gente deve dizer aquilo que acha que é correto. Claro. Uma coisa que eu gosto de fazer sempre, olha como as conversas mudam de coisa, São é os tentar... tripular. É tentar dizer, falar um bocadinho construtivamente. Às vezes eu sou um bocado brusca com os alunos também, mas eles percebem que é para bem deles. É? Consegues ser brusca? Consigo, Não te imaginas ser brusca. consigo. Tu queres Às, assim? vezes, às vezes temos que meter ordem no corral. No corral, exatamente. Ordem no corral. Eu estou tramada contigo, sabe? Pôr as vacas e os bois A todas. minha hein? reputação foi-se. Agora imagina o que é tirarem isto de contexto. Vão fatiar isto. Ana Geraldes põe ordem nas vacas e bois E depois dizem que eu estou a chamar. do curral. Olha, quais é que são os teus objetivos, aqui pegando na cena da Rita, quais é que são os teus objetivos para os próximos 10 anos? Vamos aqui até 2035. 2035. O Bom, em 2035 a minha carreira académica deve estar terminada. que é que estarás a fazer nessa altura? Olha, eu estou a pensar a se chegar lá, a fazer como a Rita fez aos 40, eu faço na idade certa. Vou pregar por outra freguesia. Nem sei muito bem quais são os meus objetivos, mas tenho que os encontrar porque quando nós acabamos a carreira, Podes eu te sempre sentir gostei- perdida se não tiveres Não, objetivos. eu vou tentar não me sentir perdida, porque é assim, a gente tem outras... como é que eu tenho de dizer agora e como é que eu ia dizer para toda a gente ouvir? Existe outra vida. Por exemplo, já toda a gente percebeu que eu, para além da minha profissão, que estimo muito, apesar de, às vezes, se calhar ser também um bocadinho desbocada e não gostar de reuniões e dessas coisas todas, Aprendeste com o teu ex-colega. Pedro aprendi um Silva bocado Santos. com o meu ex-colega. Aliás, eu aprendi muita coisa com o meu ex-colega. É verdade, quando eu vinha aqui à Aguieira trabalhar no projeto, Falávamos a muito. gente conversava muito sobre certas coisas e também aquele teste do conceito no negócio também surgiu um bocado por aí, Tipo, embora não eu hoje avances veja demasiado depressa. devagarinho, com calma, ver onde é que se pode ir e até que se percebe que realmente a coisa não é rentável. Isso não é É rentável, para matar. acabar com a ideia, não nos vamos afundar, que se vê muita gente a afundar-se, que diz eu não insistir estou a no fazer, erro. eu não estou a ter lucro, eu não estou a ter rendimento, eu mal consigo tirar o ordenado, nem consigo, e vão cavando um buraco cada vez maior. E pronto, e os bancos gostam disso porque os bancos vivem dos empréstimos e tudo isso, e depois é muito fácil Já ficar te com disse os que bens das detesto pessoas. bancos. Eu também não sou muito fã. Embora nunca tenha tido grande problema com eles, mas acho que mantemos um bocado longe de empréstimos e disso tudo. Claro, para uma casa às vezes tem que se pedir um empréstimo, quem não tem o dinheiro tem que pedir empréstimo. Eu também pedi um empréstimo para comprar uma casa, obviamente, mas aí é diferente, é uma casa que a gente não pode morar na rua. Agora pedir empréstimos para coisas supérfluas e coisas, epá, aí considero o seguinte, Para ir de férias. para ir de férias a gente Não vai, vais. não se tens vai. dinheiro, não vais. Há aí muitos sítios que a gente mesmo num sítio, quando não pode sair, não tem dinheiro para ir de férias, pode gozar o período de pausa no trabalho de várias maneiras, Tens na aí. própria cidade. Há muitos eventos gratuitos, Sim, há muita tens coisa. espaços maravilhosos E não é para preciso usufruir. estarmos a hipotecar por umas férias paradisíacas que depois se revelam um pesadelo quando nós tivermos que pagar o empréstimo. Até se não fazes essas Fizemos. férias paradisíacas, o que é que pões no TikTok e no Instagram? Põe-se outras coisas, olha, há tanta coisa que se pode pôr. Descobri uma coisa gira sobre um inseto, sobre que um assunto seca. qualquer. Ana. Agora, sobre um essas inseto. fotografias, sei lá. Tens de estar nas Maldivas e depois tagar que estás nas Maldivas. Então, mas isso E aí... depois demoras 24 meses a pagar. E depois demoro 24 meses a pagar. Ou 48, pode ser que ainda te asneira. façam o crédito em Olha, 48 meses. quem sabe se eu conseguir manter as ações por mais alguns anos quando eu as vender, quem sabe se não faço uma viagem que ainda nem sequer está nos meus sonhos. Ainda nem sabes qual é. Não, eu tenho alguns sonhos de viagem. Diz-me. Digo-te, olha, um deles eu gostava muito, por questões culturais, ir à Terra Santa, que hoje é impossível.
porque eu acho extremamente, acho que, portanto, a nossa base cultural é aquela e acho que era interessante ir conhecer. E depois tenho coisas mais arrojadas, como ir às Ilhas Galápagos, que como eu te disse ao almoço, este sonho estava escondido, até que uma colega partilhou no Facebook que estava nas Ilhas Galápagos, e quando eu fiz lá um comentário ela disse, vale a pena, uma antiga colega de curso, vale muito a pena. E tu pensaste, vou fazer um Bem, crédito a 10 anos para não ir às... precisas de fazer crédito, claro que tens que pagar as viagens, mas Sim. podes fazer, por exemplo, o trabalho científico de forma voluntária e talvez poupes nas refeições e talvez poupes no próprio alojamento. Não ires tens como essa um opção? turista normal. Eu acho que é possível termos essas opções. Colaborar, claro que tens de pagar porque é um trabalho de voluntariado, mas depois algumas coisas serão gratuitas ou mais baratas, é uma ideia. Também podemos fazer viagens nesse tipo, não ser só para ir esticarmos ao sol e tentar descobrir outras coisas, ter outras experiências diferentes. Como vocês estavam a dizer à hora do almoço, é interessante ter experiências e às vezes misturarmos, não é ir ver aquele monumento que a gente rapidamente esquece. Eu, por exemplo, fui convidada por uma colega que tenho por uma colega de uma universidade brasileira, que eles tinham um projeto e fui ao Brasil sem custos, pronto, com tudo pago. E só tive um dia na zona de João Pessoa, que é a Universidade Federal da Paraíba, só tive um dia para ir ver os monumentos. A cidade tem lá monumentos de origem portuguesa, muito interessante. O resto ela disse, estamos em trabalho de campo, vamos embora. E eu fui ver outras coisas que nem passei. As pessoas disseram, e foste ao Olinda, e foste não sei onde. Não, não fui. Mas vi coisas, vi os ecossistemas deles, vi os lagos deles, vi os rios deles e pensei, isto é que é. Ela monta sistemas de depuração e de tratamento de água, meios artesanais, porque o Brasil ainda tem um problema sério do saneamento básico. Fui assistir num bairro, eles a montarem uma coisa dessas e conviver com as pessoas pobres desse bairro que querem ter saneamento e que ajudam a construir esses sistemas de Deveste tratamento. fazer um bocado isso quando te reformares? Olha, não sei, uma hipótese poderá ser o voluntariado ambiental, que é uma coisa que eu gosto de fazer, tenho muito pouco tempo e que é uma coisa que vou ajudando naquilo que possa a alguns grupos, mas muito pouco porque não tenho tempo. Eu vejo-me, por exemplo, a fazer voluntariado ambiental, porque não? Vejo-me, por exemplo, se eu ganhasse muito dinheiro na bolsa, a apoiar determinados projetos. Começares a vender ações para financiar esses projetos? Não, porque o dinheiro não é suficiente, este dinheiro é muito pouco para grandes financiamentos. Mas uma das coisas que eu já pensei, se um dia jogasse e a sorte me bafejasse e ganhasse uma porrada de milhões, €1 milhões, uma parte seria precisamente para apoiar determinados projetos que eu admiro, e há tantos projetos interessantes, desenvolvimento local, mesmo em Portugal e fora de Portugal também há, poderia ser estes projetos. Agora, ficar inativa desde que se tenha saúde, é que acho que não. Tenho a minha horta, tenho as coisas que eu gosto muito da parte da horta, mal tenho tempo para andar lá. E gosto destas coisas, eu acho que nós mesmo, chegando à reforma, há muita coisa que nós possamos fazer. Claro que eu já não vou ser muito nova, não vou ser como a Rita, que tem 44 anos e deixou de trabalhar em corporações, que agora dá palestras, que agora faz educação financeira, faz um monte de coisas. Nem é essa a minha área, mas na área ambiental, talvez, é uma hipótese. Tenho quase 10 anos para pensar na vida, tu sabes? Pronto. Tenho quase 10 anos e nesses 10 anos agora encontrar objetivos. Eu não quero ser como aquelas pessoas que um belo dia chega a hora de Também não quero ser como certos colegas que dizem o que é que eu vou fazer para casa e ando aqui até aos 70 anos. Não, isso não. Quando chegar à idade, adeus, Quando chegar à idade, vamos tratar de outras coisas, vamos tratar de outras vidas. Porque a vida não espera, não é? A vida não pode esperar. Não pode esperar. A vida é curta. Nós não sabemos em quanto é que vamos estar aqui neste mundo, não sabemos se estamos cá muitos anos ou poucos. Eu tenho até aos 127. Eu também. Pronto. Eu penso que até aos 130. Foi uma cigana no sul de Espanha uma vez que viu aqui a minha linha de vida, disse que era muito comprida. Qual é a linha de vida? Ela disse-me que era esta aqui. É esta aqui? Espera aí. Disse que a minha era muito comprida e que tinha aqui uma interrupção. Estás a ver? Olha aqui. Então aí é quando vais morrer. Não, olha aqui, se vis bem, tem aqui uma interrupção na minha linha de vida. Ela disse, vou ter aqui um problema grande, mas olha, vou continuar mais de sei quantos anos. Então, espera aí, qual é a linha de... Isto é, vê-se em que mão?
Eu não percebo nada disto. A cigana mandou-me aqui com 2 palmadas com rosmaninho e disse-me isto. Pronto. Foi assim. Deixa lá ver a tua. A tua vai levar aqui um desvio brutal. Tu Opa. tens até aos 400 anos, caraças. Com essa linha. Deixa lá, é quando eu vou cantar com os anjos. Exato. Portanto, só vais cantar com os Não, anos. mas temos de ter objetivos, que há aquelas pessoas... Mas olha aqui, eu vou levar aqui um estouro aos 98 anos, olha. Mas vou-me aguentar aqui mais 20 e tal. Claro, maravilha, maravilha. Havemos de ser pessoas- velhotes e ainda andamos aqui. E as pessoas do outro lado, tipo, não, esta foi a parte mais idiota deste episódio. Estes malucos vêm aqui para se divertir. Mas Exato. agora uma coisa mais séria. Sério, agora a Eu sério. acho que nós não devemos ficar inativos. Uhum. Muita gente é que chega à idade da reforma E e fica inativo. Sente-se perdido. E se fica perdido. E E, há mu- também em Portugal nós reformamos-nos demasiado tarde, que há pessoas que chegam à idade já têm tantos problemas de saúde que já não têm coragem para nada. Uhum. Portanto, é tentarmos manter o melhor possível, Mas eu acho que- sabes que há dias dedicarmos a nós Há dias próprios. tive uma conversa sobre isso com um ex-professor de matemática, estávamos na sauna, e ele estava a dizer que achava que devia ser uma coisa gradual. Ali a partir dos 55 devia-se começar, por exemplo, no caso dos professores, a ter menos carga horária e ir diminuindo e depois podiam até estar até aos 70 ou 75, se quisessem, mas com uma Mas carga até aos 70 horária podes, se quiseres. muito menor. Sim, Porque repara, porque o que ele disse foi, as pessoas que estão muito ativas, depois amanhã reformam-se e o amanhã já é um dia de, já não tens de te levantar, já não tens atividade, já ninguém te telefona, já ninguém quer saber de ti, e há pessoas que se sentem perdidas com isso. olha, Porque estão habituadas a ser solicitadas diariamente e depois tipo, parece que já não serve para o mundo. depende. Tu já te estás a É afastar tal do coisa. mundo, dos nativos, não é? Ou encontras caminho. Ou Por caminho exemplo, eu encontra-te. conheço uma pessoa que se reformou e que encontrou os passatempos da juventude. Que era o quê? Acho que era coisas ligadas ao aeromodelismo, coisas ligadas à leitura. Mas encontrou antes, fez ali uma Ele transição. não tinha tempo, eu acho que ele não tinha tempo, mas depois encontrou, reformou-se e encontrou. Uhum. Ou já estava a pensar antes, claro. Essa pessoa tem o desplante de se assinar, fulano tal, o alegremente reformado. Aí é muito bom. Então, O alegremente para reformado. fazer inveja a quem ainda está no ativo, provavelmente. Muito Portanto, eu acho que as pessoas todas temos problemas em casa, não é? Nós todos temos problemas. Eu não. Que problemas é que tens em casa? Então, olha, há relias, há alguns problemas familiares, as pessoas todas têm um problema ou outro. Podem ser mais ou menos graves. Mas eu acho Não tenho que... nada disso. Pronto, ainda bem que não tens. Ainda bem que não tens. Sim. Mas acho que só não podemos ficar inativos. Eu já há vários anos que tenho os meus dias, hoje como estive contigo logo de manhã, estragaste-me completamente a minha rotina, portanto fica já a saber. Pois, Estragaste-me o meu ginásio, a minha sessão de sauna e maravilha. eu faço sempre isso, todos os dias. E agora, há pouco tempo meti-me no golfe e portanto já tenho os meus dias mais do que ocupados. Como eu só trabalho à tarde, se eu quiser ir deixando de trabalhar todos os dias à tarde, já tenho aqui muitas ocupações. Pois, eu ainda não posso fazer isso. Eu o máximo que consegui é uma tarde ou uma manhã para também ir tratar de mim. Mais que isso não consigo. Para já. O meio académico também tem a vantagem, tu tens um horário semi-livre. Uhum. Pronto, tens as aulas que tens que dar, Mas depois não tens que lá estar a marcar... Mas podes não tens que estar a marcar um ponto como os funcionários Uhum. de secretaria ou os funcionários do laboratório, que esses sim têm que lá estar Nunca sempre. pensaste durante a tua carreira mudar de área ou de carreira? Pensei. E o que é que te fez não mudar? Ficaste demasiado confortável com o ordenado que tinhas? Também fiquei demasiado confortável com vários aspectos, olha, vários aspectos. Para já, eu quando fui para Bragança, foi paixão à primeira vista por Bragança. Foi? Gostei do IPB, portanto, na altura gostei do IPB. Em que ano foste para lá? 97, finais de 97. Estou lá, vai fazer 28 anos. Depois, entretanto, conheci o meu companheiro e pensei em mudar. Na altura não se falava em trabalhos online, em coisas online. Eu, quando pensava, dizia, mas eu não quero sair daqui, eu gosto de viver em Bragança. Em Bragança tu tens uma qualidade de vida espetacular, tal como acredito que aqui em Viseu, Sim. tudo o que seja cidades de pequena ou média dimensão, São perfeitas. são perfeitas para se viver. E eu gostava e gosto da profissão que tenho.
apesar de haver aspectos negativos, onde é que não há, não é? Acredito que até mesmo a descrição que a Rita faz aqui da Microsoft, há aspectos negativos Claro, em qualquer deve haver. parte. A própria Rita também em parte diz que deixou o trabalho porque estava-se a sentir esgotada, porque são trabalhos de grande responsabilidade, ser-se diretores financeiros, tudo isso, são Claro. trabalhos tremendos, mas pronto, foi por isso. Outras coisas, às vezes penso, vejo o vosso exemplo, o exemplo de alguns de vocês e de outras pessoas que eu vejo online e digo, e se eu me tornasse blogger? E se eu me tornasse É desta. isto? E se eu me tornasse aquilo? Mas o que é certo é que eu não tenho certos talentos que vocês têm. Tens uns pés bonitos? Então, mas o que é que eu ia mostrar? Ia mostrar os meus pés. Sabes que isso vende Vendo. à gente Ia mostrar que os muito sapatos. tarada. Não, o pezinho sem meia. Ai, pezinho sem meia. Não. Não sei. Mas não Nunca encontrei, não encontrei assim. Fotos de pés, não? Não, Ok. eu cheguei a lembrar-me, olha, mas não sei se algum dia vou fazer isso. Quando me formar, por que não dar conselhos, tipo, o que é que devemos de fazer na terceira idade? Mas depois Eu há... vou seguir esse blog. Mas parece-me assim um bocado mostrar os passeios no campo Como que eu faço atenuar e as tudo dores do reumático. como atenuar as dores do reumático, como a gente manter melhor forma, mas isso é mais para pessoas que estão ligadas à ginástica, que são mais Como- preparadores físicos. Não encontrei assim Como nada. evitar os joanetes. Tu encontraste este caminho, como é que se diz, não se pode dizer conselhos, divulgar o que eu faço. o que tu fazes. Pronto, exato. Pronto, Bem. isso divulgar conselhos, aqueles cursos. Que conselhos? O Não quê? é conselhos, opa, como é que se diz? Divulgar o que eu faço. Divulgares o que tu fazes, pronto. Conselhos. Mas também, por exemplo, o emprego em 30 dias são conselhos, desculpa lá. Mas aqui posso dar sobre O emprego. emprego em 30 dias é Tudo que conselhos. esteja relacionado com produtos financeiros é que não, que senão depois a CMVM diz que Estás a dar conselhos. sim. Então pronto. Mas fazer cursinhos e essas coisas podemos fazer. Certas coisas ainda não sei muito bem. Mas vais pensar seriamente nestas. Depois de veres o episódio vais começar a pôr isso na Eu nem lista. sei se partilho isto com alguém, credo. Credo, então olha, aquilo que fala de pilas foste tu que escreveste, não fui eu. Mas tu tiraste isso fora de contexto. Eu pus compilar informação. Mas depois porquê que disseste minha pila? Porque eu falo tu aqui- falas de galdérias e dessas coisas e todas. fala aqui das tailandesas com pila. Fala aqui de um episódio marcante Pois é, Fala olha, se calhar foi por de isso. um amigo do meu mentor que foi para a Tailândia e que depois ficou com o trauma, apanhou uma tailandesa com pila. Onde é que tu dizes isso? Queres ver aqui? Deixa-me ir aqui ao índice. E então ele fala que cuidado com os traumas que tu tens, porque depois de determinadas situações, aconteceram determinadas situações e tu vais achar que é sempre assim. E nos investimentos é a mesma coisa. tá bem. Aconteceu-te Então estás a ver que eu falei compilar informação, porque também falas de pila. De pilas também se fala, lá está. Ora bem, diz aqui, deixa cá ver, mas afinal, onde é que está? Tenho aqui, algures, um capítulo sobre isso, que são os traumas. E nos investimentos é a mesma coisa. Às vezes ficas com o trauma de uma coisa que te correu mal, um investimento que te correu mal, e não Pois podes fica-se, deixar fica-se. que isso te vá servir de gatilho Para negativo não fazer outras coisas. para não fazer outros investimentos. Tal como é no resto das outras coisas da vida. Uhum. Nós não podemos não é fácil, mas às vezes temos certos traumas que nos impedem, tal como estávamos a falar há um bocado, que a tua mãe dizia que tu és muito ambicioso, que não se pode ser, e acho que isso é uma coisa que está arraigada na nossa cultura. Quem é ambicioso já não é grande pessoa. E nós temos que... E não é isso. Não. As más experiências podem deixar traumas e afetar os teus investimentos. É o 50, acho que é este, 253. Página 253 é o capítulo 50. 253, deixa eu ver aqui. 253. Mas vê lá, a gente não esteja a ofender alguém com essa história. Diz assim, Pedro, não te metas com empresas chinesas. Foi uma pessoa que me escreveu. A história já nos mostrou que são todas uma fraude controlada pelo governo chinês. E eu pus assim, olá, não sei o quê. Essa é a típica reação de alguém que já perdeu muito dinheiro com uma Galdéria, empresa com péssimos fundamentos, oriunda da China, ou está a generalizar em função de algumas das fraudes que ocorreram no passado com empresas chinesas. Contudo, vamos lá recordar, também já ocorreram grandes fraudes com empresas americanas Claro, e com empresas oriundas de outras partes do mundo, certo? sim. Quando alguém me diz que não devo investir em empresas chinesas e me apresenta sempre os mesmos argumentos relacionados com tudo o que vem da China é fraude, eu gosto de lhe contar a aventura que se passou com um amigo do meu mentor quando estava de visita à Tailândia.
À noite decidiu ir a um bar. Cerca de 20 minutos depois de pedir a primeira bebida, foi abordado por uma beldade que tinha um corpo que parecia esculpido à mão. Conversa puxa conversa e umas horas depois estavam os dois no quarto de hotel que ele tinha reservado por uns dias. Os momentos tórridos e escaldantes avançam rapidamente, as roupas voam pelo quarto e de repente ele grita: "Foda! Está aqui uma pila a mais!" Então estás a ver porque Página 254 do livro Bolsa de Dúvidas Reais. Diz ele aqui: o amigo dele considerou aquele evento tão marcante que a partir desse dia passou a dizer: tailandesas nunca mais. Isto é um viés cognitivo. É uma distorção de julgamento. É completamente irracional julgar novas situações em função de uma Exatamente. realidade ou exceção que ocorreu no passado. Também há americanas com pila. Também há portuguesas com pila. Não Exatamente. acreditas? Basta uma pequena pesquisa rápida num site com conteúdo destinado a adultos para perceber que as pilas estão na moda. Em todas Pois, as nações. estás a ver porque é que eu falo nisso? Mais leituras picantes em Bolsa de Dúvidas Reais, respostas sem rodeios. Portanto, Estou a pensar na CMVM que não querem, pronto, tu não podes dizer que dás conselhos financeiros porque não tens licença, nem tens formação, nem tens nada. Mas estou a pensar agora vem a alguém ordem na dos médicos. Mas estou a pensar alguém na CMVM a ler essa... Ia ser incrível. Tipo, não, este não dá conselhos, mas vamos mandar isto para a ordem dos médicos porque a comunidade LGBTQLZQPN+, Não, ninguém está aqui a ofender ninguém. Ninguém está a ofender ninguém. Há pilas em todo lado. Em todas as Exatamente. nacionalidades. Pronto, é o que Ainda bem casar, se não houvesse a espécie humana já se tinha extinto, não é? Não, vamos tirar isto de contexto. Ainda bem que as há. Alexandre, corta. Há pilas em todo lado e depois metes só a parte em que ela diz ainda bem que as há. E terminas assim. E se calhar isto pode ser aí o início do episódio, para despertar muito interesse, clickbait, Só para ver como é que tu fazes essa montagem. tipo em loop 3 vezes. Há pilas de todas as nacionalidades. Ainda bem que as há. Repete. Queres que eu repita? Não. Eu acho que a tua credibilidade no ensino superior Acabou-se terminou hoje. depois deste Acabou-se episódio. hoje. Acabou-se hoje. Admito que tenho a língua comprida. Admito. Nunca pensei ver a professora doutora Ana Geraldes numas baboseiras como aquelas que disse naquele episódio. Pronto, meus queridos e minhas queridas, não se esqueçam de deixar 5 estrelas na... E vão deixar, no meio desta conversa toda. Não. Quem não chegou aqui não sabe o que perdeu e deixem lá 5 estrelas no Spotify ou na aplicação que usam para ver e ouvir estas coisas. Deixem lá uns comentários Olha, no eu de vez em Spotify. quando bebi água, ficou mal. Não, fica incrível. Beba água, não beba outra porcaria qualquer. É água. Nós bebemos sumo de laranja ao almoço. E agora estamos a beber água. Aguinha, muito bem. Água só Aguinha. faz bem. Aguinha boa. Pronto, não se esqueçam, eu depois vou pôr nas notas do episódio estas baboseiras todas que nós falámos. Queres deixar uma mensagem de paz e tranquilidade para os nossos ouvintes? Ou Paz queres e aqueles... tranquilidade, como vê lá depois o que é que queres. Uma mensagem final para os nossos queridos príncipes e princesas? Olhem, depois desta conversa toda, Não há muito a dizer. não há muito a dizer. Mas sejam felizes. Exato. Com ou sem pila? Com ou sem pila, sim. Sejam felizes e ambiciosos. Uhum. Porque depois vão se arrepender de não o terem sido. Exato. Olha, eu podia ter gravado o episódio assim com os meus... Ainda estás a tempo. Mete lá os óculos só para ver como é que tu ficas. Ai meu Deus, eu pareço uns olhos de mosca. Olha, nós tínhamos gravado o episódio, era assim, eu trazia outros para mim. Ainda estamos a tempo, podemos começar de novo. Vamos começar. Vamos então começar mais 4 horas deste episódio agora.